Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Eric e antes de começar com o vídeo quero desejar-vos um feliz ano 2022. Espero que este ano seja de muitas realizações, tanto pessoais quanto materiais, para as vossas vidas. Como muitos de vocês já sabem, eu sou um colombiano que gosta imenso da língua portuguesa. Resumindo, muito. Este é o meu primeiro vídeo do ano 2022 e nele quero responder às perguntas mais comuns que o pessoal tem feito nos meus vídeos. Então, pronto, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. A primeira pergunta mais recorrente nos meus vídeos é de onde surgiu esse meu interesse pela língua portuguesa. Vou ser muito sincero e é verdade, eu nunca pensei em aprender português. Porém, na minha adolescência, eu descobri que gostava de músicas em outros idiomas. Então comecei a procurar músicas em italiano, francês, inglês, português. Nesse momento, eu percebi que a língua era interessante, mas não o suficiente para que eu decidisse aprendê-la. Nessa altura eu gostava imenso do francês. De fato, ainda gosto. Então, o único idioma que eu queria aprender era o francês. No entanto, o tempo passou e o gosto por línguas estava a ficar no esquecimento. Foi então quando decidi agir e comecei a pesquisar na internet um jeito simples, entre aspas, para começar a aprender idiomas. E foi quando o português apareceu aí na minha cara. Nesse momento foi quando a paixão, o gosto pela língua apareceu. Mas essa será uma história para um próximo vídeo se vocês quiserem. Já sabes, se tens vontade de conhecer os detalhes, então deixe embaixo nos comentários. A segunda pergunta mais recorrente nos meus vídeos é: por que eu falo português de Portugal e não português brasileiro? Eu acho que pelo fato de eu ser colombiano, o mais expectável é que eu aprendesse português do Brasil e não português de Portugal, não é? Bom, efetivamente é muito mais fácil encontrar na internet conteúdo brasileiro, falar com pessoas brasileiras e assim por diante. Por isso, o meu primeiro encontro com a língua portuguesa foi com o português brasileiro. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa e foi então quando comecei a pesquisar sobre sotaques e encontrei o português de Portugal. Eu já estava acostumado a ouvir o sotaque brasileiro. É evidente que pela proximidade que existe entre a Colômbia e o Brasil, a gente está acostumado a ouvir músicas brasileiras. Então quando eu escutei pela primeira vez o português de Portugal, foi muito novo para mim. E a verdade, isso fez com que eu gostasse ainda mais da língua. E como eu gosto da língua portuguesa em todas as suas variantes, então eu comecei a misturar tudo o que eu falava. Quando eu falava com brasileiros, eles diziam-me que o meu sotaque era tuga. E quando eu falava com portugueses, eles diziam-me que o meu sotaque era brasileiro. Isso fez que quando eu falava com portugueses, falava com sotaque tuga. E quando eu falava com brasileiros, falava com sotaque brasileiro. Mas, gente, isso é muito chato. Isso fazia com que eu me atrapalhasse muito. Se ainda hoje eu me atrapalho para falar, nesse momento era, nossa, uma chatice. A sério. Então eu comecei a refletir e disse para mim: Eric, nossa, é uma bobagem falar de um jeito diferente se estou a falar com portugueses, com brasileiros. Sei lá, é a mesma língua, não é? É a mesma língua? Eu acho que eu tinha medo que os meus amigos brasileiros não entendessem o que eu estava a falar. Mas quando eu percebi que as diferenças não eram assim tão grandes,
Então eu relaxei. Olha, e efetivamente, hoje em dia, consigo falar com meus amigos brasileiros normalzinho. Eu acho que também o gosto pela cultura portuguesa influenciou muito a decisão, porque eu já consumia muito conteúdo português, telenovelas, músicas, e foi muito fácil pegar o sotaque. E quando eu percebi que os meus amigos me entendiam perfeitamente, eu acho que isso também fez com que eu decidisse e me sentisse tranquilo com a decisão. Neste ponto, quero agradecer-vos pelo acolhimento que está a ter o canal, pelos novos inscritos. Já cheguei aos meus primeiros 300 inscritos no canal. Isto tudo é graças a vocês. Então, muito obrigado mesmo. E se ainda não estás inscrito e estás a gostar do vídeo, já sabes, subscreve, ativa o sininho, que isso ajuda muito para que o canal continue a crescer. A terceira pergunta mais recorrente no canal é: sou filho de português? A minha mãe é portuguesa? Bom, eu acho que a pergunta está relacionada com estes comentários. Se vocês estão a pensar isso do meu português, é muito provável que achem que o meu pai ou a minha mãe são portugueses. Mas a resposta é simples. Não. Eu nasci na Colômbia e os meus pais também nasceram na Colômbia. Só sei, e isso foi faz muito pouco, que é muito provável que tenha ascendência portuguesa por parte do bisavô da minha mãe. Mas fora disso, não sei muito e sei lá. Pessoal, o fato de eu falar assim como eu falo português não tem muito a ver com a minha nacionalidade nem com a minha ascendência. Em si, tudo a ver com o meu jeito de aprendizagem de idiomas. Então, se vocês gostam da ideia, o próximo vídeo pode ser falando das coisas que eu tenho feito para aprender português, da minha metodologia de aprendizagem de idiomas, ou dicas para aprender idiomas. Então, se gostam da ideia, podem deixar em baixo nos comentários. Pronto pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Curto, mas espero que vocês tenham gostado dele e a gente se vê num próximo vídeo. Já sabem, abraço para eles e beijo para eles.